Olá, saudações a todos, sejam todos bem-vindos, meus desejos de muita paz. Continuaremos os estudos do livro Missionários da Luz. Nós estamos vendo no capítulo 9, Mediunidade e Fenômeno. Estamos vendo aqui alguns aspectos da mediunidade, do médium, né? Paramos num ponto aqui na semana passada em que o Alexandre nos dá detalhes sobre a necessidade da nossa modificação como médiums, da nossa melhoria íntima, dos nossos sentimentos. E diz dele aqui no finalzinho de onde nós paramos, que à medida que nós conquistarmos as virtudes, nós saberemos avaliar melhor quais os sentimentos que elas nos trazem, né? Ou avaliar melhor quem já tem aquelas virtudes. Nos compararmos até em sentimento, por exemplo, a gente fala de espíritos mais evoluídos que nós, mas nós não temos noção de quais sentimentos como eles vivem com esses sentimentos, né? A intensidade de cada virtude que eles têm. E quando nós tivermos essas virtudes, quando formos melhores, nós vamos ter conseguir fazer essa avaliação, essa comparação, né? Porque nós teremos também, nós sentiremos isso, então será mais fácil para nós ter essa comparação. Então, continuando a leitura aqui, ele fala assim, olha, se desejais a presença dos bons, tornai-vos bondosos por vossa vez. Sem a afabilidade e doçura, sem compreensão fraternal e sem atitudes edificantes, não podereis entender os espíritos afáveis e amigos, elevados e construtivos. Quer dizer, sem termos, né, esses sentimentos, a gente não consegue entender ainda claramente os espíritos que já as têm, que já têm essas virtudes. Se não, seria razoável encontrar Platão ensinando filosofia avançada a tribos selvagens e primitivas, nem Francisco de Assis operando com salteadores. Não será admissível a interação dos espíritos esclarecidos e santificados com as almas rigorosamente agarradas às manifestações mais baixas e grosseiras da existência carnal. Em vossas atividades espiritualistas, lembrai-vos de que não vos encontrais perante uma doutrina sectária de homens em trânsito no planeta. Permaneceis num movimento divino e mundial de libertação das consciências, numa revelação sublime da vida eterna e de valores imortais para todas as criaturas de boa vontade. Acolhendo esta convicção, não vos detenhais na atitude exclusiva e presunçosa dos que supõem haver encontrado na mediunidade tão somente um sexto sentido. O valor mediúnico não é dom e de privilégios, é qualidade comum a todos os homens, demandando a boa vontade sincera no terreno da elevação. Então, olha só, importante, né? A mediunidade é comum a todos os homens, demandando o que ela requer, a boa vontade sincera para se elevar, para se melhorar, para buscar ali a reforma íntima. Quando fazemos isso, claro, a mediunidade se tornará mais educada, mais disciplinada. À medida que o médium se desenvolve, evolui, a sua mediunidade claramente, né, vai evoluir também.
Que então ele fala, por agora é inegável que necessitamos dos grandes tarefas estimuladores, precisamos de estímulos, em que determinados companheiros encarnados são convocados aos grandes testemunhos nesse setor do esclarecimento coletivo, na disseminação da fé positiva e edificante. Mas o futuro nos revelará que o serviço dessa natureza pertence a todas as criaturas, porque todos nós espíritos, porque todos nós somos espíritos imortais. Não alimenteis qualquer dúvida. Não permitais que o padrão vibratório das forças físicas vos apaguem a luz gloriosa da divina certeza deste momento, porque todos nós, amados amigos, nos encontramos diante da própria espiritualidade sem fim, renovando energias viciadas de séculos consecutivos, a caminho de transformações que mal poderíeis imaginar nos círculos de vosso presente evolutivo. Elevemos, pois, no Espírito do Senhor, que nos convidou ao banquete da luz, desde hoje. Levantemo-nos para o porvir, para o porvir, não no sentido de menosprezar a terra, mas no propósito de aperfeiçoar as nossas qualidades individuais, para sermos verdadeiramente úteis às suas realizações que hão de vir. Entrememo-nos intensamente, realizando os preceitos evangélicos e edifiquemo-nos cada dia, erguendo-nos para a redenção final. Então ele está dando aqui um incentivo para nós todos, para que nós possamos nos conscientizar da necessidade dessa evolução para dias melhores no futuro, que todos nós somos espíritos imortais, teremos esse futuro, sim, queremos hoje um futuro melhor, então temos que nos esforçar para isso, para conquistar esse futuro melhor. Ele não virá sem um esforço nosso, sem a melhoria, sem a dedicação. Ele virá sim, mas como consequência de nosso próprio esforço, de nossa própria modificação para o melhor. Então esse é o incentivo que o Alexandre está dando aqui, né, para nos levantar, nos erguer, no sentido de conscientizarmos mesmo da necessidade dessa melhoria, dessa modificação nas coisas simples, começarmos pelas coisas mais simples na nossa vida, por coisas pequenas que elas vão se concretizando em nós, vão se consolidando em nós e vão se tornando grandes, e não a perderemos jamais quando elas estiverem já conscientizadas em nós como espíritos, jamais perderemos, teremos elas somente maiores a cada dia. E continua assim, olha, e concluindo a formosa dissertação da noite, Alexandre rematou, depois de longa pausa, apelando sentidamente: unamo-nos todos no compromisso sagrado de cooperação legítima com Jesus. Sem Jesus, nada disso acontece. Então, sempre termos Jesus como nosso exemplo, como nosso guia, né, como nosso irmão mais próximo, porque sem ele, nada disso nós conseguiremos fazer. Se o braço humano modifica a estrutura geológica do planeta, rasgando caminhos novos, construindo cidades magníficas e proporcionando fisionomia diferente ao curso das águas da Terra, intensifiquemo-nos no nosso esforço espiritual, renovando as disposições milenárias do pensamento animalizado do mundo, construindo estradas sólidas para a fraternidade legítima, concretizando as obras de elevação dos sentimentos
e dos raciocínios das criaturas e formando bases cristãs que santifiquem o curso das relações entre os homens. Que ele faz uma comparação, né, sobre a modificação física no planeta, que os homens, usando a sua inteligência, que Deus permite que isso aconteça, transforma ambientes, né, cidades, constrói cidades magníficas, constrói estradas, constrói, muda até cursos de águas, de rios, né, com a sua inteligência, para buscando ali um bem-estar, buscando o progresso, buscando a melhoria de cidades, de países, né, de locais ali, que vão propiciar um bem-estar maior para os habitantes daquele local. Então isso, e aí ele faz um comparativo com a nossa parte espiritual, para que nós possamos usar isso para também construir em nós, em espírito, a nossa moral, a nossa modificação, a nossa melhoria, para a nossa evolução também, né? Comparando ali com a parte material, né? É muito interessante isso. Não provoqueis o desenvolvimento prematuro de vossas faculdades psíquicas. Ver sem compreender ou ouvir sem discernir pode ocasionar desastres vultuosos ao coração. Buscai, acima de tudo, progredir na virtude e aprimorar sentimentos. Acentuai o próprio equilíbrio e o Senhor vos abrirá a porta dos novos conhecimentos. Olha só que frase importante. Buscai, acima de tudo, progredir na virtude e aprimorar sentimentos. Acentuai o próprio equilíbrio e o Senhor vos abrirá a porta dos novos conhecimentos. Como que nós podemos, fazer uma pequena reflexão, né? Como que nós podemos aprimorar sentimentos? Deixando de lado sentimentos que nós já sabemos, já temos o conhecimento, já temos a instrução hoje, que muitos sentimentos são ali prejudiciais para a nossa evolução moral. Aprimorar esses sentimentos, né? Foram importantes um dia para aprendizado, mas que muitos deles hoje já não são mais importantes para nós, já não nos atrai tanto como nos atraía anteriormente. Então é mudança de estágio desses sentimentos, né? Desses apegos a coisas que a gente tem, valores, valores ali muito grandes para coisas não importantes hoje para nós. Então vamos deixando de lado isso, mudando o patamar ali, mudando o significado desses sentimentos. É isso que ele quer dizer, né? Aprimorar os nossos sentimentos. Isso vai nos dando um outro estágio de evolução. Vai nos ligando espiritualmente a outro padrão vibratório com outros espíritos, né? É isso que ele nos incentiva. Então ele fala, olha, se o desejo de transformar o próximo atormenta-vos a alma, lembrai-vos de que há mil modos de auxiliar sem impor, e que somente depois do fruto amadurecido há provisão de sementes com que atender às necessidades de outros núcleos da semeadura. No momento certo, que ele quer dizer, né? Queremos muitas vezes modificar o nosso semelhante, mas ele ainda não está pronto para a modificação, como nós não estamos para muitas ainda. Mas muitas vezes a gente tem esse desejo de modificar alguém que nós vemos que está num caminho difícil, num caminho ainda complicado ali, de dor, né, de sofrimento. Queremos ali oferecer uma ajuda, mas muitas vezes esse espírito ainda não está
preparado para essa ajuda, para essa modificação. É isso que nós temos que nos conscientizar mesmo, né? Que ele faz uma comparação com a semente. A semente, ela só estará pronta quando ela estiver num campo, quando ela cair num campo fértil, numa terra fértil. Quando ela cair numa terra que não está preparada, ela não vai germinar, ela vai apodrecer ali, vai se perder. Então, vamos ficar com essas reflexões nessa semana, tão importantes aqui, que é o incentivo, pegar essas lições como incentivo, que nós já podemos colocá-las em prática. Basta que tenhamos ali a boa vontade, o bom ânimo de mudar o patamar desses sentimentos que nós temos, né? Melhorá-los na nossa vida. Então, que Jesus nos abençoe a todos, tenhamos todos uma boa semana. Semana que vem continuaremos.